gente! Hoje, pro vídeo de hoje, eu trouxe um assunto muito importante, que é relacionamento abusivo. Eu acho que é um assunto muito importante, e então eu resolvi trazer ele aqui pra gente discutir sobre o assunto. Ter um relacionamento é muito difícil, porque você tem que lidar com o outro, você tem que lidar com outra pessoa que é totalmente diferente de você, que tem ideias diferentes, ele tem crenças diferentes, tem opiniões diferentes, então a gente tem que aprender a lidar, a aceitar a opinião da outra pessoa, para poder a gente ter uma relação saudável. E na teoria, né, você tem um relacionamento, normalmente tem o quê? Amor, cumplicidade, companheirismo. E felizmente, muitas pessoas conseguem ter um relacionamento assim. E, infelizmente, outras não, e estão presas em relacionamentos abusivos. E o pior disso tudo é que elas não percebem que estão dentro de uma relação abusiva. E normalmente quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente tem aquela ideia de que o homem é o abusador e a mulher é a vítima. Esse, na verdade, é o exemplo mais comum. Mas não significa que não pode ser ao contrário e a mulher ser a abusiva. Então, por isso vale lembrar que ter uma relação abusiva não é só num relacionamento amoroso. Pode ser no relacionamento profissional, né? Pode ser no relacionamento entre amigos. Pode ser também no relacionamento familiar. E você reconhecer que você está dentro de uma relação abusiva e você mudar isso é muito difícil, porque estar dentro de uma relação abusiva não é nada saudável, porque faz com que você adoeça mentalmente e fisicamente. Nessas situações é comum, né, que a vítima se sinta mal consigo mesma, que ela tenha ansiedade, que ela tenha baixa autoestima ou até mesmo depressão. O abusador, né, é aquele que manipula, é aquele que usa a vítima, é aquele que faz ela passar por situações humilhantes e que quer controlar tudo o tempo todo, né? Para o parceiro abusivo, ele está no controle 100% da relação, ele apresenta os seguintes comportamentos, que é abuso emocional, agressões verbais, perseguição, abuso econômico, que é quando ele controla o seu dinheiro, quando ele controla se você pode ou não estudar ou trabalhar, abuso físico, que é a violência física, quando ele apresenta comportamentos agressivos também, ameaças, agressão sexual ou violência sexual. O segundo tópico são sinais de relacionamento abusivo. Lembrando que não é porque eu vou falar alguns dos sinais, né, e que você vai achar que você está dentro de uma relação abusiva. Não. Eu acho que vale você se questionar quando você tem medo dentro da relação, quando você se sente angustiada, quando você se sente desvalorizada e quando você vê que não tem reciprocidade, quando você está se doando muito mais do que o seu parceiro. Então, acho que aí é o momento que você tem que se questionar se essa relação é saudável ou não e se ela já não está se tornando uma relação abusiva. E os sinais são: faz você se sentir ridicularizado, demonstra insegurança e ciúme excessivo, faz você pensar que está louca, fala que ninguém nunca vai te amar, faz você se afastar das pessoas, faz você se sentir inferior e não fica feliz por suas conquistas, faz você se sentir incapaz, controla as suas ações, diz o que você deve vestir, é ameaçador, não respeita quando você diz não e é agressivo. Esses são os sinais mais comuns. Mas óbvio que não é uma coisa certa que tem que ter esses sinais. Não, podem ter outros sinais que indiquem que você está dentro de uma relação abusiva, né? Agora eu vou dar o meu relato de como foi viver dentro de um relacionamento abusivo. Há 3 anos atrás eu estava dentro de um relacionamento de 5 anos. Era um relacionamento muito complicado, onde eu demorei um pouco para poder ver que era uma relação abusiva. Depois que eu comecei a ler sobre isso e ver todos os sinais que eu estava dentro de uma relação abusiva, isso é bem difícil, porque você quebrar aquele vínculo com aquela pessoa é muito difícil, porque você tá presa ali, né, dentro daquela relação e no fundo você sabe, tipo, que você quer sair porque isso não tá te fazendo bem, mas ao mesmo tempo você gosta da pessoa e não quer sair, não consegue sair. Uma das coisas que eu via muito era que isso era bobeira, de que eu tava dentro de uma relação abusiva porque eu queria, porque eu não tinha nenhum vínculo financeiro, ele só era meu namorado, então eu poderia muito bem sair daquela relação, e não era. Era uma relação 100% manipuladora. Ele fazia chantagem emocional. E eu acabava cedendo, porque a gente gosta. E aí ele conseguia me fazer enxergar de uma forma a relação, né? De que eu tava jogando, né? Fora tantas coisas boas que a gente viveu. E aí ele falava coisas do tipo:
Ah, mas a gente perdeu a virgindade junto. Ah, mas a gente viveu tanto tempo junto, você vai jogar isso fora? E eu acabava cedendo. E aí eram várias e várias e várias traições. Eu acabava, ok, tudo bem, vamos tentar. Só que não mudava. Não mudava, não mudava. E ele me passava de louca. Ele falava que eu era louca, que. Que eu era. Simplesmente que eu era louca. Que ele me traía e que eu desconfiar era loucura da minha parte. Né? Super ok isso. E aí, até o dia que eu falei assim, não, não quero mais isso pra minha vida, porque isso tá me fazendo mal e começou a afetar a minha vida fisicamente, no caso, porque na verdade já tava afetando mentalmente e depois fisicamente, porque eu praticamente vivia a vida dele, não vivia a minha vida. E aí eu fiquei pesando, eu tinha 20 anos na época e eu pesava 39 quilos. 39 quilos. Porque eu não comia, não tinha mais expectativa nenhuma de vida, porque eu achava que a minha vida se resumia dentro daquele relacionamento, onde era totalmente abusivo e um relacionamento manipulador. E eu só consegui identificar isso depois de muito tempo. E não foi tipo assim, ai, nossa, do dia pra noite não quero mais. Não, é tudo um processo, não é do dia pra noite, é tudo um processo. E eu demorei pra poder ver que eu não queria mais aquilo. E sempre vai ter gente alertando. Sempre vai ter gente falando, ah, você tá dentro de um relacionamento abusivo, você tá muito mais triste do que feliz dentro dessa relação. Só que, infelizmente, só você pode dar esse basta. Só você pode falar, não, não quero mais isso. Foi o que aconteceu. Teve uma traição que eu falei, não, não dá mais, eu não consigo. E ele ainda me fez passar de louca. E eu falei, não, não quero mais isso pra minha vida. Só que depois que a gente terminou, a gente ainda ficou um tempo conversando. E mesmo a gente não namorando mais, ele continuava mentindo pra mim. Eu falei, não, gente, não dá mais. Aí eu cortei todo o vínculo com ele. Porque até então eu falava, não, a gente não namora mais, mas vou tentar continuar sendo amiga, só que não dá. Logo que você termina, infelizmente você tem que se dar aquele tempo. Porque você cria coisas, você acha que vocês vão voltar, você acha que ele vai melhorar, e não. No meu caso, não. E eu falei, não, não quero mais isso pra minha vida e cortei todo tipo de relação de Instagram, todas as redes sociais eu cortei ele da minha vida. E aí foi quando eu me dei 9 meses mais ou menos assim pra poder eu me conhecer. Foi o momento pra eu refletir, pra poder eu tirar as coisas que eu aprendi dentro daquele relacionamento, aonde futuramente eu não iria aceitar dentro de uma relação. E aí eu aprendi coisas que eu gostava, que eu achava que não gostava. Comecei a sair pra lugares diferentes que normalmente eu não estava acostumada a sair. E comecei a, tipo, conhecer uma nova Gabriele que eu não conhecia. E foi um relacionamento abusivo, mas eu consegui pelo menos tirar coisas boas dentro dessa relação. E hoje eu acho que eu amadureci muito com isso. E eu consigo ver que eu não tenho que aceitar pouco. Não tenho que aceitar pouco. Eu tenho que aceitar muito do que a pessoa tem a oferecer pra mim. Se eu vejo que eu tô dentro de uma relação e a pessoa tá me oferecendo pouco, hoje eu consigo identificar que aquele é o meu momento de sair dentro dessa relação. E é tudo um processo. Eu demorei muito pra poder identificar tudo isso, porque você dentro daquele relacionamento você fica cega. E e é isso. Hoje eu me sinto madura, como eu falei. Eu me dei 9 meses de não ficar com ninguém, de me conhecer. E aí depois de 3 anos eu entrei num outro relacionamento. Então. Então é isso. Eu comecei também a fazer psicóloga, que também me ajudou muito. E é muito difícil, é muito difícil. Por mais que você, no fundo, ache que não vai conseguir sair, uma hora você consegue. Às vezes, infelizmente, você tem que procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, para poder você se curar daquilo, né, que aconteceu com você. Eu, graças a Deus, não precisei, só além da psicóloga. E a psicóloga me ajudou muito porque, querendo ou não, né, como eu ficava dentro daquela relação super angustiada e tal, eu acabei piorando com a minha crise de ansiedade. Isso também afetou a parte, né, da comida, porque eu não conseguia comer, eu não tinha apetite nenhum. E a psicóloga me ajudou. E hoje eu tô bem, graças a Deus, né, gente? Consegui superar isso, mas óbvio que eu carrego aquele trauma de tudo que aconteceu. Não são lembranças boas. Apesar de ter vivido coisas boas dentro daquele relacionamento, eu tenho memórias muito, muito ruins do que eu vivi. E, mas hoje eu tô bem, graças a Deus.
E aí a gente segue a nossa vida, né? E a gente tem que aprender que a gente não tem que aceitar pouco de qualquer pessoa. A gente não tem que aceitar o que as pessoas falam pra gente fazer, de dizer, né? O que a gente tem ou não que fazer. Você que sabe da sua vida. Não deixe ninguém interferir nos seus sonhos, no seu futuro. E é isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. Eu espero ajudar muitas pessoas. E eu tô aberta pra qualquer tipo de desabafo com vocês na direct. Podem me chamar pra poder falar sobre qualquer assunto e sobre caso vocês tenham vivenciado uma relação abusiva. E é isso, gente.